E olha só, gente, quando nós decidimos ter um pet, é preciso levar em conta muitos cuidados e responsabilidade, hein? Esse é o nosso assunto agora. Estou aqui com a médica veterinária, né, Marina Spinardi, para tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também. Então, vocês podem interagir com a gente através do WhatsApp, que é o 4599254747. Bora lá interagir com a gente. Espero o seu recadinho aí. Em primeiro lugar, boa tarde, Marina. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais. Eu queria que você começasse falando pra gente, né, quais que são os principais cuidados aí fundamentais na hora de você escolher um novo pet, porque a gente viu que tem pets, aí você viu, a gente acabou de ver a tartaruga fujona ali, né, então você tem que pensar muito no pet, né? A gente precisa sempre primeiro identificar o ambiente que a gente mora, né? Como que é a nossa rotina? Eu fico muito tempo fora de casa, eu moro em apartamento, eu moro em condomínio, então eu tenho que pensar como funciona a minha vida para ver se eu consigo incluir um animal novo ou não. E quando esse pet tipo, ele for adotado de ONGs ou encontrado na rua, quais os cuidados que precisa ter ali para as pessoas saberem também, né, da importância que a gente fala, não é um brinquedinho o teu pet, né? É uma vida e ele acaba se tornando da família também, né? Quando geralmente vem de ONG, então esse animal já passou por uma avaliação, geralmente, né? Já fez alguns exames para identificar se tem alguma doença ou não e geralmente ele já vem vacinado. Então é só dar sequência nos cuidados, né, na inserção desse animal na casa, comprar uma ração de qualidade, verificar se você for um gato, se você tem um ambiente seguro para esse gato não ir para a rua, se for um cão, se o teu ambiente é seguro, né, para ele não acabar se machucando. E geralmente quando é um animal de rua, estou passeando, encontrei um filhotinho na rua, quero levar para casa. Antes de levar para casa, é sempre melhor levá-lo até uma clínica veterinária, porque a gente não sabe a procedência desse animal, a gente não sabe se ele teve contato com algum outro animal doente, principalmente se a gente já tem um cão em casa, né? Então é melhor levar numa clínica, fazer os exames, vacinar para ele depois levar para casa e aí dar uma vida boa para esse animalzinho. Mas esses aí que a gente às vezes acaba encontrando na rua tem que ter um cuidado a mais, porque ele pode ter um dono também. De repente alguma criança tá lá triste, tá doente esperando ele, ver se não tem uma coleirinha, se não tem uma identificação ali também, porque não é só levar para casa não, né, doutora? É verdade. O ideal assim, primeiro perguntar em volta, né? Se a vizinhança ali alguém conhece, se sabe, se já viu aquele animal ali ou não. E aí, diante das informações coletadas, aí você dá sequência, leva para casa, leva para uma clínica, cuida, né? Então, tudo vai depender das informações que você conseguir ali na hora. Doutora, e assim, no caso de pessoas que escolhem comprar um petzinho, por ter vontade de ter, de repente, aquela raça e tal, quais são as dicas fundamentais ali? Em primeiro lugar, buscar um bom criador, né? Hoje existe uma lei que os criadores eles precisam de um alvará para poder ter a reprodução, né? Então, se essa pessoa está dentro da lei, isso já mostra que a pessoa está cuidando bem, está fazendo um bom trabalho, né? Então, o primeiro passo, além depois de pesquisar sobre o criador, é pesquisar as características da raça. Hoje, as raças mais comumente vistas, né, que estão em alta, sempre foi o Shih Tzu, né, há muitos anos o Shih Tzu é o mais fofinho de todos, e de uns anos para cá o Spitz alemão, são as que mais tem procura, né. Então, pesquisar as características da raça, né, pesquisar as possíveis doenças que as raças podem ter, para não ter nenhum susto depois, né, para já estar preparado no que pode acontecer em como manter o animal. E também, né, doutora, escolher a raça correta, né, que case ali com o ambiente, com a rotina do tutor, isso é fundamental também, né? Você falou de duas raças aí que estão na moda, no caso, né? Algumas modas, até eu estava lendo esses dias que algumas espécies, algumas raças estão saindo, não se encontram mais quase, tem por causa disso também, né? Porque vai mudando, né? Principalmente por conta da nossa rotina. A gente precisa, as pessoas elas estão passando mais tempo fora, né, no trabalho do que dentro de casa. Então, estão se buscando raças mais tranquilas, né, que lá tem menos, porque muitas pessoas moram em apartamento, então ter um cão da raça Spitz, por exemplo, num prédio... Um Golden. Um Golden vai dar problema em algum momento, porque o Spitz late muito e o Golden precisa de um pouco mais de espaço, né? Então, você tem que pensar em tudo isso. Eu acho que
hoje em dia, se a gente não der uma pesquisadinha antes, a gente está suscetível a cometer alguns erros e aí depois começa a se incomodar. É porque todos são pequenininhos e bonitinhos, né? Por isso que a gente fala que é importante pesquisar a raça, o tamanho que ele fica, as necessidades, os cuidados, antes de ir por isso. Antes de você adotar. Quando você vai adotar um Dyong, ele já está no tamanho dele certo ali, geralmente. Geralmente, né? A maioria deles já estão adultos, né? Então, você crescer mais do que aquilo não vai. E aí é só manter dali para frente, né? Doutora, e sobre a dúvida que muitas pessoas, assim, de repente, de escolher um gato e um cachorro, né? Quais as dicas que você daria para facilitar essa escolha também? São esses cuidados, o espaço que você tem também? Eu acredito que sim. Primeiramente, pensar no espaço que você tem, né? Por exemplo, eu quero muito ter um gato. Mas o gato tem o instinto de ir para a rua, né? Tem um hábito noturno de querer caçar, de querer explorar. Então, na minha casa, é possível eu ter lá a minha casa para proteger esse gato? Porque hoje a maioria dos gatos atendidos em plantão, em emergência, são gatos que têm acesso livre à rua e passaram por algum acidente, né? Foram atropelados, sofreram algum maltrato, algum outro animal atacou e acabou machucando. Então, quando a gente adquire o animal, a responsabilidade é nossa, né? Então, se a minha casa é possível ser telada, é possível proteger a minha casa para esse animal não ir para a rua, excelente. Mas eu tenho que pensar nisso, né? Se a minha casa não tem como, então é melhor eu segurar e ter um outro animal. Ter um cão, ter um passarinho, ter uma tartaruga, né? Então é bom avaliar tudo isso pela segurança do animal também. E saber também que gato tem vida própria, né? Eles vão, se eles querem te dar carinho, eles te dão. Se não querem, eles não estão nem aí. Totalmente diferente dos cachorrinhos, né? Os cachorrinhos, eles vêm, lambem aquela festa gato. Tá nem aí para você, então tem que pensar nisso também. Sobre os filhotes, doutora, a gente sabe que os filhotes, eles precisam dos cuidados aí, mas durante os primeiros dias ali, quais são essas orientações? Porque a gente sabe que aquele primeiro, segundo dia dá vontade de devolver, porque eles choram bastante, né? Geralmente quando pega de canil, é sempre legal deixar uma cobertinha. Enquanto você está ali fazendo todo o processo, né, de contrato com o canil, deixa um paninho junto com a mãe, com os irmãos, que ele vai trazer o cheiro e isso vai trazer um conforto para o animal. Mas é normal eles se sentirem perdidos os primeiros dias. É normal chorar, né? Fazer uma baguncinha ali. Então a gente tem que estar ciente de que umas noites mal dormidas vai ter no começo. Eu lembro que uma vez me ensinaram a colocar água quente dentro de uma garrafinha PET, embrulhar num paninho para ele achar que tem um coleguinha ali do lado. Isso funcionou, gente. Acalmou e ele não parou de chorar. Porque imagina, ele estava lá junto com a mãe e mais 6 irmãos. De repente ele está sozinho. Então vai dar um desespero, né? Então essa é uma tática bem legal também, e eles que ajuda a acalmar. Os primeiros dias ali. E sobre as vacinas, a gente sabe que tem que ter um cuidado especial, principalmente nos filhotes, e ter essa sequência certinha também, né? Tanto o cão quanto o gato tem um protocolo inicial, né? Porque a gente precisa de uma certa quantidade de vacinas para ativar o sistema imunológico, para que ele fique protegido caso ele tenha contato com algum animal doente, né? Então, a vermifugação do filhote começa com 15 dias de idade. Então, lá no canil, quando ele nasceu, ele já está com o protocolo dele quase iniciado, né? O pessoal já começa a cuidar disso. E a primeira dose de vacina é feita com 45 dias, tá? Então, no total do filhote, do cão, são 4 doses de vacina, uma a cada 21 dias. Isso para viroses. E, Marina, assim, no caso de adoção de cães já adultos, né? Quais são as vacinas que devem estar em dia ali? Porque às vezes a gente não vai saber, principalmente quando da adoção ali, né? Como ter esse controle? É melhor fazer ela? Se a pessoa que está cuidando, né, desse animal não fez, então o ideal é fazer primeiro pelo menos a V10, que é a contra viroses, e a de raiva. São as 2 vacinas obrigatórias hoje, porque são as doenças em prevalência, né? Então a gente precisa proteger eles. Se o animal já foi vacinado, manter o reforço anual para manter esse animal protegido. É uma vez por ano. E caso de gatos filhotes, gatos adultos ali, eles também têm essas vacinas especiais? No gato muda um pouquinho, né? No gato são 3 doses iniciais. A primeira dose é com 60 dias, tá? Então é uma dose a cada 21 dias, no total de 3. E também o reforço anual uma vez por ano. É só a V5 e de raiva.
E assim, doutora, que dica que você daria para o tutor, assim, para ele ficar atento, que pode indicar que alguma coisa está passando, está errado com o seu pet, que ele está com algum problema ali? O que pode identificar isso? Olha, geralmente o primeiro dos sinais que os animais demonstram é ficar muito quietinho. É aquele animal que todo dia, quando você chega em casa, ele vem, te recebe, faz uma festa. De repente, um dia você chegou em casa e ele nem levantou da caminha. Então isso aí, opa, já é um alerta de que esse animal não tem alguma coisa errada. Você foi ali, manuseou o animal, tentou brincar, deu comida para ele, ele não quis comer. Não espera mais tempo para ir buscar atendimento, porque às vezes pode ser alguma doença um pouquinho mais grave e às vezes se a gente esperar pode ficar mais complicado de conseguir tratar. Mas quem tem os petzinhos ali, né, tem amor pelo bichinho, já percebe ali também essas modificações, mas o importante é manter as vacinas em dias, levar no veterinário também, ter esse controle todo. Quero agradecer a veterinária, a doutora Marina, muito obrigada pelas dicas de hoje. E é claro, se vocês aí de casa ficarem em dúvida, querem dar dicas de outras pautas também de cuidados com os pets, se você tem um pet diferente em casa também, quer saber mais sobre ele, manda que nós convidamos novamente a doutora Marina aqui. Gratidão, obrigado. Obrigada. Bom retorno para a clínica. Bom,